que o mesmo autor dessa lei, ele fez esse projeto de lei, 3649, e depois ele fez o 3661, que é o CONAN. Tá tudo aí, é só pesquisar, pessoal. Conselho Nacional de Artes Marciais. Não sei, ele tem que dizer pra gente. E quando tem conselho, tem passivo, tem pagamento. Então a gente lutou tanto para sair do Conselho de Artes Marciais, Conselho da Educação Física, do CONFEF e do CREF, para não pagar anuidade. Por quê? O professor já paga tanta coisa. Paga campeonato, paga viagem, paga inscrição de aluno, ou faz coisa que o Estado às vezes não faz. Aí a gente vai onerar ainda mais a vida desse professor. Fala, rapaziada, começando aqui mais uma entrevista exclusiva para o nosso canal no YouTube, dessa vez para a gente abordar um tema muito importante que está sendo debatido na internet, que é de vital importância para a comunidade do jiu-jitsu. Aqui do meu lado, como vocês podem bem ver, Fabrício Xavier, faixa preta de jiu-jitsu, mestre em graduação, professor de educação física, e a gente está aqui para falar um pouquinho sobre o projeto 3649, que regulamenta a profissão de instrutores e mestres nas artes marciais. É um tema bastante importante aí para a comunidade no geral no jiu-jitsu. Fabrício, obrigado aí pelo seu tempo, cara. Obrigado pela oportunidade de estar falando com você aqui hoje. Nada, eu que agradeço, Alisson. A vocês aí que são grande referência aí na comunicação. Mandar um abraço para todos vocês aí e que estão acompanhando esse processo aí de perto. E é importante que cada vez mais nossa comunidade se envolva e entenda melhor, né? Que escute todos os lados, todas as propostas, porque a luta não tem dono. Tipo, a gente vai passar, o negócio vai continuar, tem que ser bom para o segmento. Se não for bom para o segmento, então é isso que a gente tem que lutar. Mas primeiro, para lutar, a gente tem que entender melhor, né? Perfeito, Obrigado. perfeito. Não, perfeito, exatamente isso. Acho que no final de contas, tudo tem que ser o melhor para o jiu-jitsu, né? A gente tem que esquecer lados, esquecer qualquer coisa e focar no que for melhor para a comunidade. Mas, Fabrício, antes da gente começar o papo aqui, cara, eu queria que você se apresentasse, cara, o pessoal aqui do YouTube, da BJJ Cria, conhecer um pouquinho mais de você, das suas formações, do seu trabalho no Sim de Lutas também. Legal, então. Eu comecei lá atrás, 95, 96, pela luta livre, né? Professor Hugo Duarte, que até hoje, ele que me graduou, ele que me deu meus dães. Depois, em 97, mais ou menos, eu fui para treinar o Rice lá na Gama Filho, onde eu acabei me dedicando mais, né? Porque eu sempre trabalhei com muitos projetos sociais, o Johnson, inclusive o Natan foi muito lá, treinar lá no Tabajara com a gente, casca grossa, desde faixa azul, sempre foi casca grossíssima. Sim. Ele, o Mauro, né, a Maurinho Schweng. Então a gente já tem um projeto social há muito tempo, há 26, 27 anos, e nós entendemos que o REST seria uma ferramenta importante pela questão de ser olímpico, ter bolsa atleta, ter viagem, seleção, e eu me dediquei mais ao wrestling de lá para cá. Mas por estar lá em 97, lá na Gama Filho, eu não tinha como não treinar jiu-jitsu lá, né? E aí eu fui treinar também antes de ser Jeftinho lá com o Júlio, também lá na Gama Filho, na antiga Gama Filho. Me dediquei mais ao wrestling. Como atleta, minha carreira foi curta, né? Fui campeão estadual, vice-campeão brasileiro. E acabou que quem lembrou foi até o Natan, em uma conversa que ele teve com o Shaolin, um campeonato que eu estadual lutando com o Shaolin, estourei meu ombro, enfim. Necessidade de cirurgia, vai te afastando, você começa a ter a preocupação de sustentar a tua casa, todo o atleta aí periférico passa por isso, né? E fica aquele dilema, lesão, muitos passam por essa questão. E aí eu acabei me dedicando mais como professor, fui vice-campeão brasileiro, mas os meus atletas aí, graças a Deus, foram muito mais longe do que eu e tem diversas medalhas internacionais aí no wrestling. Então, basicamente é isso na vida acadêmica, né? Sou professor de educação física, algumas especializações, treinador internacional do COB, da UWW também, mestrado em educação, fui fazer direito, agora estou fazendo psicologia, porque eu tenho atuado mais na questão de políticas públicas para as artes marciais. Eu acho que isso falta um pouco, carece um pouco,
E a gente precisa estar atento e ocupar todos esses espaços. Eu costumo falar sempre, né, nos debates, existe o Conselho Nacional do Esporte, que fala de toda a determinação de verba, de recursos, do futuro do esporte. Cadê o profissional de artes marciais lá representando e lutando pelo segmento? A gente, infelizmente, ainda é muito usado, né, de 2 em 2 anos, de 4 em 4 anos. Né? Existem mais projetos sociais nas comunidades hoje do que até de futebol, que é a paixão nacional. Mas a classe política muitas vezes só lembra da gente próximo das eleições. Então a gente precisa avançar mais com políticas públicas verdadeiras, não apenas projetos, né, que acabam toda hora e não conseguem dar uma continuidade no esporte. Então, tentei ser breve aqui, acho que deu para passar um pouco aí o panorama e o meu pensamento em relação às artes marciais e o jiu-jitsu. Perfeito, perfeito. Para a gente começar então para falar sobre o debate, cara, eu confesso que eu fui pego de surpresa com um projeto, né? Quem me passou todas as informações foi um amigo pessoal meu aqui. É, a minha primeira pergunta é por que um projeto tão importante para a comunidade, que vai gerar um impacto direto, foi tão pouco falado, passou tão por baixo assim do radar, a gente não viu muita gente falando. Esse projeto já está avançando para o Senado e agora a gente já está meio que um pouquinho atrás. Por que esse projeto não foi tão debatido assim, cara? Então, esse é um grande erro, né? É isso que eu tenho brigado muito. Por quê? Porque existe um interesse real da classe política debater ou, às vezes, estão mais preocupados com like, com foto, com engajamento, com eleição. Porque quem vive lá na ponta é o professor. Como é que você faz um projeto de lei para regulamentação das artes marciais e você não chama o segmento para debater, para discutir? Pô, que loucura é essa? Então, quando eu vi isso lá atrás, né, logo depois, em 2020, que foi o projeto 2020, e eu venho lendo um pouco a respeito já há bastante tempo, aí eu falei, opa, esse negócio está meio estranho. Eu fui tentando, né, cavar, como é que está caminhando, fui acompanhando o processo. Logo depois veio a atualização da Lei Geral do Esporte, a gente atento a essa questão também, preocupado com o que está acontecendo hoje, a gente já previa. Nós fomos ao deputado federal Felipe Carreiras, que é o relator da Lei Geral do Esporte, e preocupado com essa questão, falando de criar critérios, ter ser mais discutido, só que infelizmente depois lá no Senado derrubaram. E agora a gente está aqui nesse momento discutindo de uma forma muito corrida e um negócio tão sério que vai mexer com a vida de milhares de profissionais no Brasil inteiro, na economia, na renda, na profissionalização e na segurança pública, porque trabalha com projeto social, trabalha com tantas áreas. Isso não pode acontecer. Então, ele chamou um pouco mais a atenção esse projeto quando aconteceu o quê? Infelizmente, o deputado federal Luiz Lima ele fez uma declaração lá muito polêmica, falando que todo profissional de artes marciais tinha que fazer educação física. E aí ele pediu na audiência pública seguinte, isso está tudo documentado, tá? Eu não estou falando aqui coisa da minha cabeça, não. Então, todas as dúvidas que tiverem, depois só chamar a gente no privado ou te chamar, que a gente fornece toda a documentação, todas as reportagens, todos os documentos, todas as leis. Eu costumo dizer o seguinte, o feed não mente. Está lá, é só acompanhar e ver o que aconteceu na história. Então, ele chegou e falou, no plenário, para a próxima audiência pública, eu gostaria de chamar o CONFEF aqui, o CREF, porque eu acho que todo profissional de artes marciais tem que se formar em educação física. Isso está no meu feed lá, tem inclusive esse vídeo. E aí, me mandaram, e aí, Fabrício, o que você acha disso? Eu falei, cara, isso é um absurdo. Até mesmo porque, naquela ocasião, a luta já tinha ganho em todas as instâncias, nos 5 TRFs do Brasil. Então, tipo assim, não tinha mais como recorrer. A luta já tinha ganho e esse negócio do CONFEF-CREF tinha ficado para trás. Mas aí agora está com um projeto de lei novo. Se a lei for aprovada, irmão, você não tem ideia. Quando a gente foi lá para Brasília para brigar com isso, tinha uma galera do CREF aqui do Rio de Janeiro, tudo pago para ir, a galera de São Paulo e a galera de Brasília. E aí a gente foi para dentro, né? Graças a Deus aí, grandes mestres somaram nessa caminhada, que aí deram mais voz ali, né? Fizeram mais barulho.
né? O mestre Dedé Pederneiras, Murilo Bustamante, o mestre Camisa, Pedro Riso, e dentre outros, muita gente se pronunciando contra esse absurdo, essa arbitrariedade, e a gente conseguiu vencer, tipo assim, Confef e o CREF, eles recuaram. E aí o debate começou a aparecer mais, as pessoas começaram a entender um pouco mais, mas ainda assim muita gente ficou de fora. Eu venho batendo, alertando, fazendo vídeo, fazendo live, fazendo podcast, e agora, para nossa surpresa, o que aconteceu? A gente, quando foi para Brasília, a gente orientou diversos parlamentares lá em Brasília, do perigo que estava acontecendo, das nossas preocupações do segmento. Inclusive, o deputado Hugo Leal, a gente conseguiu orientar, falar lá com ele, tivemos várias reuniões depois, mostramos algumas preocupações nossas do segmento, fizemos uma audiência pública aqui no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, pelo que eu tenho conhecimento, foi o único lugar no Brasil que fez um debate aberto, uma audiência pública, um chamamento público, as federações, as ligas, todas as pessoas que estivessem preocupadas com as artes marciais. A gente tentou publicidade isso ao máximo. E isso foi até aqui, deixa eu pegar aqui a data, para quem quiser pesquisar, foi no dia 15/5/2024, da Câmara dos Vereadores. E até então, nenhum parlamentar, estava falando disso. Depois que a gente só acompanhar nas matérias, só pesquisar em regulamentação, todo mundo vai ver. Tanto nas matérias quanto no feed. E aí a gente foi acompanhando e orientando esses deputados. O deputado Hugo Leal conseguiu a relatoria do projeto. A gente imaginava que seria um avanço, que a gente ia conseguir ali alguns ganhos. Infelizmente, aí, eu acho que ele tem que se pronunciar e falar o que aconteceu. Ele não conseguiu colocar essas emendas. E eu vou falar um pouco dessas emendas. Do que a gente tem preocupação. Quem é das artes marciais vai entender rapidamente. Não tem nada misterioso, é muito simples. E como é que está hoje? Passou na CCJC, né? Comissão de Constituição e Justiça, Cidadania. Agora tem ali o caminho para o Senado. Parece que depois dessa movimentação que nós fizemos, já tem deputado lá tentando segurar para debater ainda mais essa questão. E agora a gente está nesse pé. Se você quiser aí, você pode perguntar outra coisa, ou daqui a pouco eu já te falo quais são as nossas preocupações. Você escolhe. Eu montei aqui um roteirinho para a gente seguir. E uma coisa que, como eu falei, né? Acho que o objetivo principal dessa entrevista aqui é para quem está em casa e vai nos assistir poder compreender o passo a passo para poder gerar o debate, né? Como você mesmo falou, a pessoa precisa entender para ela poder debater. E uma das coisas que a gente usa muito as nossas redes sociais e os comentários ali como um termômetro para poder entender quais são as dúvidas das pessoas, né? E uma coisa que eu vejo muito é as pessoas falando, pô, regulamentar para quê? Para que regulamentar? Deixa do jeito como está. Então, eu queria que você explicasse por que surgiu essa ideia de regulamentar essa profissão das artes marciais. Qual a parte benéfica? Porque a gente, quando faz, a gente imagina, pelo menos, né, quando os políticos fazem um projeto de lei, é para benefício daquela comunidade, para benefício daquelas pessoas. Então, o que a regulamentação ela surgiu com o propósito de ajudar, para a gente entender? Tá bom. Então, gostaria de deixar claro que isso é um projeto de lei do deputado Júlio César, de Brasília, e que a gente só está acompanhando justamente para não ficar perdido no debate. Isso não foi uma iniciativa nossa. E a gente sabe que depois que a lei for aprovada, acabou, tem que ser cumprido. Né? E aí tem ação Sim. na justiça, se tiver alguma inconstitucionalidade, mas vai ter que ser cumprido. E eu quero deixar claro aqui meu ponto de vista. Que a gente pergunta, pô, Fabrício, então você é contra a regulamentação? Não, eu não sou contra a regulamentação, mas que tenham critérios que sejam bons para os professores de artes marciais para proteger a sociedade. É isso. Então, tem que ser bom para a gente, para quem vive do negócio. Mas se o segmento não for ouvido, corre o risco de ser um tiro no pé. Então, por que a regulamentação ela é boa? Porque dá segurança jurídica. Você tem uma profissão, não só de fato, mas de direito. Vou te dar um exemplo. Aqui no Rio de Janeiro foi o único município do Brasil que vacinou os professores de artes marciais. E a gente lutou muito com isso, né? Eu lá, na época, eu estava auxiliando o vereador Marcelo Ará. Nós fomos várias vezes em reunião com o secretário de saúde até que nós conseguimos. Mas o grande problema era o seguinte, ele falava, mas que profissão é essa?
Quem regulamenta? Que órgão? Ela não era regulamentada. Então, por isso que, às vezes, muitos ganhos eles não acontecem para o segmento. A gente quer lutar, a gente está lutando aqui no Rio de Janeiro, e, se Deus quiser, vai ser o primeiro município para ter concurso público, mas quais são os critérios para o concurso? O que, é que ele precisa ter? A profissão. Então, isso vai trazendo fragilidades para o nosso segmento, né? Para o nosso ofício. Você lutar, por exemplo, por aposentadoria especial. O professor da educação básica, eu sou professor também da rede pública, você tem uma aposentadoria especial, você se aposenta mais cedo, porque você tem um desgaste ali, trabalhar com criança o tempo inteiro. Então, isso foi um ganho, um avanço. Por que não a gente não lutar por isso? Por ter uma aposentadoria, por ter uma carteira assinada no nosso segmento, com piso salarial, com direitos reais para o nosso segmento e uma aposentadoria especial, né? Porque você já foi atleta durante um tempo, você depois trabalha com criança durante tanto tempo. Então, isso é apenas alguns exemplos que a regulamentação ela pode ser positiva. Então, mas tem alguns outros que pode ser muito negativa, que eu imagino que você vai perguntar daqui a pouco. Exatamente. Acho que esse é o ponto que eu queria entrar agora. O que na prática, se a lei fosse aprovada hoje, do jeito como ela está, o que na prática ela vai afetar a vida de quem está ali no campo de batalha, trabalhando com as artes marciais? Então, na prática é o seguinte, muita gente vem me chamar, Fabrício, você está viajando, a lei não fala de conselho, lê a lei, você não leu a lei. Porque eu mais pedi nessa vida foi ler essa lei. A lei não fala de conselho, a lei não fala de dinheiro. Mas na política nem tudo é o que está ali, que está escrito. Você tem que ter uma leitura um pouco mais ampliada. Por que que o mesmo autor dessa lei, ele fez esse projeto de lei, 3649, e depois ele fez o 3661, que é o CONAN. Tá tudo aí, é só pesquisar, pessoal. Conselho Nacional de Artes Marciais. Não sei. Ele tem que dizer pra gente. E quando tem conselho, tem passivo, tem pagamento. Então a gente lutou tanto para sair do Conselho de Artes Marciais, Conselho da Educação Física, do CONFEF e do CREF, para não pagar anuidade. Por quê? O professor já paga tanta coisa. Paga campeonato, paga viagem, paga inscrição de aluno, ou faz coisa que o Estado às vezes não faz. Aí a gente vai onerar ainda mais a vida desse professor. Então a gente é contra qualquer tipo de cobrança, qualquer tipo de conselho. A gente quer falar, não, mas o Sindiluto não, o Sindiluto tem nada a ver, não tem pagamento, não tem nada, não vai regulamentar nada, não vai mandar em nada. É só para estar organizado lutando por alguma coisa. Nunca foi cobrado e nunca será. É isso que a gente entende porque o nosso segmento deve ser. Então, não adianta você colocar uma lei e logo depois você colocar uma outra lei que, se você está escrito ali mesmo, o Conselho Nacional de Artes Marciais, que está tramitando. Só que também ela é inconstitucional. Por quê? O Poder Legislativo lá, né, o Congresso, ela não pode fazer conselho assim federal. Tem que ser do Executivo, tem que ser da Presidência da República. A Educação Física passou por esse processo, deu um problema lá, teve que ter uma jogada lá para mudar, porque senão ia desregulamentar a Educação Física. Então já está nesse errado, cheio de problema. Mas a primeira preocupação nossa, se isso não está escrito nessa lei, pode dar brecha para no futuro entrar algum tipo de conselho, algum tipo de cobrança, que a gente é totalmente contra. Esse é o primeiro ponto, que é o mais importante. Ponto 2, que foi uma atenção nossa aqui também, e quem é da luta vai entender isso completamente que eu estou falando. Existem diversas entidades que não desenvolvem o esporte. O que é desenvolver o esporte? Faz campeonato, não faz curso, não faz formação, só está preocupado em vender diploma. Essa é a realidade. A gente sabe que isso acontece. E aí, daqui a pouco, com essa lei em vigor, vai ter um montão de federação sendo criada, e confederação, né, que a lei fala de confederação, sendo criada para vender diploma. Então, daqui a pouco, a minha tia vai lá, que nunca fez jiu-jitsu, vai criar a confederação de jiu-jitsu X, e ela vai me dar uma faixa coral, ela vai me dar uma certificação que vai me dar a condição de estar em pé de igualdade com qualquer outra pessoa. Então,
Isso é um perigo muito grande, porque os maus podem ser confundidos com os bons profissionais. Então, a entidade certificadora, qual vai ser? Então, isso também está meio... não está muito bem definido na lei. Quais são os critérios que essa entidade tem que ter para ela ser reconhecida e ela ser uma entidade séria que desenvolve o esporte? Não tem critérios objetivos. E aí tem uma série de confusão, porque tem olímpica, não olímpica, aí eles fizeram uma confusão. Você quer que eu fale mais ou você quer perguntar outra coisa? Tem mais coisa aqui para falar. Eu quero só fazer uma observação, e eu queria também você falar sobre isso. Caso venha a ter um conselho, de acordo com como você está falando nessa segunda lei, isso seria... As pessoas que trabalhariam nesse conselho seriam através de cargos públicos. Você pode me corrigir se eu estiver falando alguma besteira. Como que seria feito isso e como que não faria da influência da política dentro desse conselho? Porque seriam cargos públicos envolvendo política. Como é que separaria essa parte de política dentro do conselho? Não, eu tenho a minha opinião e outras pessoas podem ter as opiniões delas. Mas, ao meu ver, não tem como separar. Ao meu ver, quem é a favor do conselho, de uma cobrança dessa forma, pode estar sendo beneficiado. Ou então, vamos lá, digamos que as pessoas que estão envolvidas agora, elas têm realmente um interesse republicano, sério, desenvolver o esporte, não estou falando nada ao contrário disso. Mas e no outro conselho? Porque o presidente sai, entra o outro, aí o outro vai lá, faz uma bagunça lá. Então, a gente já viu isso acontecer em outros conselhos. E aí a gente acaba perdendo um pouco o controle, às vezes, para as pessoas que nem nas artes marciais são. Qual foi uma luta nossa aqui com o CREF? Peraí, CREF, confere. Vocês nem são das artes marciais, vocês vão fiscalizar, regulamentar o quê? Não tem como. Você mal regulamenta a educação física, mal fiscaliza a educação física, só consegue fiscalizar por denúncia. Então, como é que você vai entregar isso na mão, sei lá, quantos 27 presidentes nos estados? Eu vejo isso com maus olhos. Eu não acho positivo, não. Uma outra pergunta, Fabrício, com relação ainda falando em questão de conselho. A Lei Pelé, ela já não protege as artes marciais de um possível conselho ou não? Então, o artigo 75 da Lei Geral do Esporte, que é a antiga Lei Pelé, que foi atualizada agora, ela está lá falando sobre... Não é nem a respeito de conselho, é mais treinador esportivo, que é a nomenclatura que eles utilizam. Que eu também não sou tão a favor desse artigo, porque ele também não deixou claro todas essas questões. Porque fala o seguinte, 3 anos, o cara como atleta, ele pode requerer, e desde que esteja já atuando como professor, pode requerer o título de treinador esportivo. Pô, 3 anos? Quanto tempo 3 anos tu estava onde já? Você estava o quê? Na faixa azul, faixa roxa? Já? 3 anos atrás? Não, 3 anos de luta. Tu estava em que faixa? Eu era... Não, eu comecei faixa... eu era faixa amarela. Quando eu comecei pequeno. Então, 3 anos de luta, o cara é faixa azul, o cara é faixa roxa. E outra, competiu aonde? Competiu o quê? Competiu o quê? Também é seguro? Eu tenho também minhas ressalvas. Mas a lei está lá. A lei é para ser cumprida. A lei Geral do Esporte, que é a antiga Lei Pelé, no artigo 75, vocês podem pesquisar também, fala a respeito disso. Mas eu também tenho algumas ressalvas a essa lei, nessa parte que fala de treinador esportivo. Mas eu acho que é o seguinte, a regulamentação é uma lei mais específica. Então ela tem que realmente se debruçar no caso das artes marciais, porque muita coisa que aconteceu na Lei Geral do Esporte foi muito voltada para o futebol, entendeu? Muitos interesses econômicos ali que a gente não faz ideia
que, no nosso caso, ele foge um pouco da nossa especificidade. Eu acho que essa lei, ela teria que nos atender. Então, para nos atender, tem que nos ouvir, tem que ter debate, tem que demorar, tem que ter atenção. Não adianta querer fazer rápido, porque vai ter que fazer de novo. Ou então a gente vai sofrer. Eu tenho mais coisa para falar ainda da lei da gente que tá? Mas se você quiser continuar perguntando, você pode seguir. Não, então você pode falar, por favor. Pode terminar o seu raciocínio. Então, qual é a entidade que vai certificar? A gente tem que discutir isso. Isso é um dos pontos também mais sérios da lei. Depois, quais são os critérios que o professor precisa ter para se tornar um professor? Isso também não está claro. Quanto tempo, o que ele precisa ter. Precisa ter uma formação mínima? Aí não sou eu que tenho que dizer, é o segmento. Mas eu, Fabrício, eu acredito que sim. Para dar um serviço, prestar um serviço melhor e mais seguro para a sociedade. Mas não são 4 anos de uma faculdade. Por exemplo, nós criamos agora o primeiro curso profissionalizante de artes marciais do Brasil, pela Prefeitura, Sindilutas e pela UFRJ. São 6 meses de curso. Tem presencial, tem EAD, tem a distância. Você vai falar a introdução ao corpo humano, entender um pouco melhor a anatomia, a fisiologia do corpo humano, a biomecânica, metodologia de aula, psicologia infantil, desenvolvimento humano. E fala aquela parte ali um pouco mais comercial, que vai ajudar o profissional, elaboração de projetos, captação de recursos, prestação de contas, produção de eventos. Então, e não é só o nosso, tem diversos outros cursos aí. A gente estimula que as federações possam promover cursos, mas a gente estimula que sejam cursos também, que isso é função do poder público, cursos gratuitos e de qualidade. Então, eu acho que tem que ter uma formação mínima ali, mas também se o segmento achar que não tem, que as confederações, as federações vão seguir, com cada um com a sua metodologia, tudo bem, mas eu acho que a gente tem que discutir também quais são os critérios para o cara se tornar professor. A gente sabe que, às vezes, o cara não teve uma boa formação, isso pode ser um risco lá para a sociedade. A gente tem que entender isso também. Outro ponto, a gente já está próximo do fim, você está vendo? Não é muito complexo que eu defendo, cara. Qualquer um que é da luta vai entender o que a gente está brigando. Um outro ponto que eu fiquei chateado foi o quê? No início do projeto de lei, tinha um artigo 5º que falava o seguinte: é privativo, né, dos professores de artes marciais, mais ou menos isso. Atuar com arte marcial, em resumo. Então, o que isso fala? Que é o professor de artes marciais que vai atuar. E eu imagino que houve um lobby, de repente, da educação física para retirar isso daí, para continuar trabalhando com as artes marciais. Eu sou professor de educação física, eu não sou contra que o professor de educação física trabalhe com artes marciais. Ela vai trabalhar na escola, com jogos de oposição, iniciação, introdução. Mas o professor de educação física, se ele não é formado em boxe, ele não pode ir para a praia com um par de luvas e puxar manopla para ninguém. Então, a gente tem que também proteger o nosso segmento. Porque para lá pode tudo, aqui a gente não pode nada. Vai dar aula lá na praia e daqui a pouco passa lá o CONFEF com a polícia. Se falar que você está dando aula de educação física, de treinamento, você vai carregado para a delegacia responder para o exercício legal da profissão. Mas no nosso segmento é uma bagunça, todo mundo pode. Quem é que pode dar aula? Qualquer um. Então, isso é uma forma de proteger. E para finalizar, eu falei sobre os critérios da instituição, falei dos perigos de um conselho de cobrança, falei de critérios para você se tornar professor, falei dessa questão da educação física, e para terminar, acabou isso. Mas para terminar aqui a nossa discussão, as pessoas falam assim: não, Fabrício, você está querendo criar briga à toa. Qualquer coisa depois ajusta no Senado ou ajusta em lei complementar. Quem fala isso, de repente não está tão atento, ou sei lá o quê. Como é que é o processo? O Senado é outra guerra. Como é que você sabe? Depois a gente vai lá no Senado e resolve. Né? Não é nem um pouco fácil. Não é assim, não é assim. E quando volta para a Câmara, processo de lei complementar, a votação não é maioria simples, é maioria absoluta. O que é isso? Dentro lá da Câmara dos Deputados, tem que ter pelo menos 240 e tantos deputados na sessão para votar.
Várias vezes não tem. E você tem que pautar, tem que voltar. Então, não é tão simples assim. Então, desculpa, a gente tem que estar Nada, pô. no freio de arrumação agora, entender o que é bom para a gente, trazer o nosso povo para discutir. Não tem dono da verdade, eu não sou dono da verdade, o deputado não é dono da verdade, a luta não é minha, a luta não é do deputado, a luta não é de ninguém, a luta é de todo mundo, é muito maior do que a gente. Se a gente não ouvir o nosso segmento, a gente está fadado a cometer um erro grave, né, com o nosso povo, mesmo, que trabalha Sim. lá, às vezes, com uma dificuldade. Pô, quanto que salva a vida em projeto social? Pô, quando a gente vê aí, cara, eu trabalho com isso há 26, 27 anos, se a gente for onerar a vida do professor ou burocratizar, isso vai ser muito ruim. Então, por que eu defendo? Eu defendo a regulamentação por aquilo que eu já falei. Dá uma segurança jurídica, dá mais possibilidades, mas eu defendo da forma que está. Por que não pode ser da forma que está? As federações, confederações, dessa forma, sem pagamento absurdo, sem conselho, do jeito que está. Aí a gente vai conseguir avançar enquanto políticas públicas. Vai ficar inventando história aí, ou ficar inventando conselho, ou, para mim, são de serviço, são retrocesso. O Fabrício, pensando um pouco mais para frente, você acha que esse projeto passando da forma como ele está hoje, ele engessaria as artes marciais? Ela conseguiria afetar até mesmo o atleta de alto rendimento que compete profissionalmente, que vive do jiu-jitsu esportivamente também? Eu acho que o atleta ele vai ser menos prejudicado. Por quê? Sim. Porque a gente está falando muito ali da profissão, mais do professor, né? O atleta, ele não depende muito disso, né? Ele vai rodar, vai continuar competindo, treinando, mas você pode afetar a vida do professor, por exemplo, aí do cantagalo, você pode afetar ele ter mais dificuldade para dar aula, ele pode, de repente, ter que pagar mais alguns valores que estão fora do orçamento, pode atrapalhar, e aí pode ter menos atleta por causa disso, pode ter menos projetos por causa disso, pode ter menos gente Entendi. atuando por causa disso. Então, no futuro, pode afetar os atletas, mas a curto prazo eu acho que não afeta assim muito atleta, não. Tá? Isso é mais para as futuras A gerações, gente está ali. até mesmo porque Pode falar, pode o falar. professor também que hoje está dando aula, ele tem um direito adquirido, ele pode até recorrer na justiça, ele vai ter grande causa, mas a gente está pensando a longo prazo. As artes marciais, o jiu-jitsu, fez tanto pela nossa população e, pô, leva o nome do Brasil aí para o mundo inteiro. Agora a gente tem que ter, os parlamentares têm que parar um pouco, ter um pouco de cuidado, um pouco de carinho com o segmento, escutar um pouco mais, né? Perfeito, perfeito. Isso então realmente ele afetaria ao longo prazo, né? Isso obviamente inibiria da gente ter. Eu venho de projeto social, né, Fabrício? Eu treinei a minha vida inteira em projeto social, cresci no Morro do Cantagalo aqui, me formei dentro de um projeto social. Então, a gente está falando aqui de possivelmente no futuro a gente ver menos pessoas, porque o projeto social, né? Não sei se a maioria das pessoas vai entender, vai conseguir ter noção, é feito por pessoas que não têm quase que recurso nenhum, né? Tantas pessoas que estão ali tendo aula, recebendo a aula, quanto a pessoa que está passando a aula. Muitas vezes o meu professor, ele trabalhava na Gari, sabe? Para poder ter um salário e poder bancar os custos de casa e tal, ele era Gari. Então, esse cara já não recebia dinheiro para dar aula. Imagina se ele tiver que também pagar. Então a gente está falando aqui de afetar esses processos. E a gente sabe que o jiu-jitsu, se você pegar aí, cara, os maiores nomes do jiu-jitsu, você vai ver que grande parte deles saíram de projetos sociais. Então, a gente fazendo uma analogia aqui, no futuro, realmente isso pode afetar o atleta de alta performance, sim. Porque a gente reduz o nível de projetos sociais, consequentemente, a gente tem menos talentos competindo, menos talentos se desenvolvendo, e lá na frente a gente vai ver menos. Então, realmente é uma coisa que vai impactar lá na frente, né? Por exemplo, daqui a 10 anos a gente teria um impacto muito grande também na área esportiva, né? Sim, da quantidade, você faz a qualidade.
Quanto mais ali, mais qualidade vai ter. Isso para o mundo. E sem contar que a gente não está ali no projeto social, eu falo muito isso, a gente vive isso. O principal ali do professor, quase todos pensam da mesma forma. Ele não está para revelar a campeão, revelar atleta. Ele está preocupado com a vida daquele garoto ali. Para ele não estar fazendo besteira, aí se tornar um outro professor, se tornar, de repente, um fisioterapeuta do segmento, viajar, conhecer, né, outros países, outros estados, aquilo ali começar a fazer parte dele. E se ele se tornar um atleta, porra, maravilhoso. Mas grande parte não vai se tornar atleta. Mas essa convivência com os atletas, essa experiência, transforma a vida da pessoa de uma tal forma que ele vai estar lá na frente na sua profissão e falar assim, pô, aquilo ali que me formou. Então, vai influenciar dos dois lados. Tanto na questão dos atletas, que a gente com o tempo vai diminuir sim, né, a qualidade, porque quanto menos quantidade, menor a qualidade de uma forma geral, mas também o impacto social disso, eu não consigo nem calcular, não consigo nem medir, entendeu? Perfeito. Deixa eu te falar, Fabrício, você que está mais alinhado, está mais por dentro qual a possibilidade do projeto ser aprovado? Como é que está o andamento disso aí dentro do Congresso, seja de onde for? E ainda existe alguma forma dessas mudanças, dessas solicitações que vocês querem, que você acha essencial para a comunidade, de ainda serem implementadas ou não? Da forma como está, não tem mais como alterar? Eu acho que sempre dá, mas com luta. Foi assim que a gente conseguiu segurar ali da educação física, reverter. Foi assim que grandes mestres do passado conseguiram ganhar na justiça seu direito. Sempre teve. A gente está na luta da luta, é isso. Então, se a gente estiver atento, lendo, ouvindo todos os lados, brigando, indo para a rede social, a gente entra na rede social para ver cada besteira. Pô, como é que você não entra para ver a tua vida, a vida do país, está ali. E aí tem gente que ainda fala assim, não gosto de saber disso não gosto de saber de política não. Então tudo bem, se você não souber, alguém vai decidir por você, depois não tem como chorar. Então, tanta coisa boba aparecendo na internet, a gente fica atento, por que não ficar atento com isso? Então, eu acho que a gente consegue, mas tem que ter mobilização. Então, teu papel é fundamental. O papel dos... A gente vê hoje que a mídia não é mais aquela mídia tradicional. Hoje a rede social explode e consegue chegar em Brasília. Foi assim e está sendo assim. Então, com o trabalho de vocês, que é formidável, e mobilizando o segmento, eu acho que a gente consegue sim. Tem duas possibilidades. Uma, e aí nosso segmento tem que discutir. Segmento que tem que discutir, segmento que tem que falar o que é bom para ele. Não grupos políticos, A, B, C, interesses econômicos. Lá, se for pedido vista agora dentro da Câmara dos Deputados, ele vai segurar um pouco, e aí vai ter que ser revisto tudo isso novamente. Se tiver algum projeto como emenda, pode ser que volte alguns passos atrás e demore a acontecer essa regulamentação. Pode demorar mais? Pode, é um risco? O segmento tem que entender o que é mais importante. Ou o segmento segura e fala, não, vamos deixar ir para o Senado, quando voltar, a gente tenta mudar no Senado, que tem gente que fala isso, acho que também é complicado, não é tão simples assim, mas vamos deixar ir para o Senado, então, e se não passar no Senado, quando voltar a gente faz uma lei complementar, que não é tão simples, mas também dá. Então, dá para mudar, desde que o segmento entenda o que eles querem, né? O que a gente quer, pautar isso, e depois o segundo ponto é o quê? Entender qual é o caminho agora. Vamos insistir aqui enquanto isso na Câmara dos Deputados ou vamos deixar seguir e vamos tentar mexer depois? E aí isso tem que ser um grande chamamento público, tem que ser chamar todo mundo para debater, tem que ser, a mídia tem que estar lá, o pessoal que não conseguir pessoalmente para estar lá olhando, vendo o que está acontecendo. E ter uma espécie de uma votação. Vem cá, quem que é a favor disso? Levanta a mão aqui. Quem que é isso? E assim, é assim que acontece na política, é assim que acontece nas leis, e por que na nossa vai ser diferente? Então,
Eu acho que dá, mas tem que ter mobilização e tem que ter luta. Legal. E agora, a pessoa que está assistindo a gente aqui, se ela quiser efetivamente, ativamente ajudar, o que ela pode fazer? Qual canal que ela pode entrar em contato? Com quem que ela pode falar? Para ela poder cobrar, para ela poder tentar ajudar nessa mudança também. Primeiro, eu falo o seguinte: desconfie de tudo. Desconfie de tudo. E também não acredite no que eu estou falando, não. Vai pesquisar, né? Então, projeto de lei 3649/2020. Acho que você vai deixar isso aí escrito lá. Entra Sim. no projeto, clica lá e vê como é que tá. Quem não conseguir pegar, tiver dificuldade, me chama no privado, professor Xavier. Eu mando para você ler. É rápido. Você entender o que está acontecendo. Projeto de lei PL 3661, que é o do Conselho Nacional das Artes Marciais. Lê, vê ali o que você acha. Então, você já pegou a lei. Quer se aprofundar mais? Vai na Lei Geral do Esporte, artigo 75 especificamente, porque a lei é grande. Para você entender ali a Lei Geral do Esporte, você pode ler a Lei Geral do Esporte toda também. Quando você tiver essa leitura, eu acho que a sua cabeça já vai clarear e você vai começar a ter a sua opinião, não a minha, não a de A, não a de B. Depois disso, se tem alguma dúvida ainda, vê os debates, escuta lá a gente, escuta todo mundo que está falando, para você ter sua opinião, vai anotando. Eu gravei uma live também, tem uns 2 dias atrás, está no meia linha do tempo, que eu debato um pouco mais sobre isso com duas grandes advogados que atuam nesse segmento. Eles também se dispuseram para tirar todo tipo de dúvida. E depois que você lê tudo isso, você escutar tudo, você tirar sua conclusão, anotar, falar o que você quer. E aí eu acho que depois é guerra. Vai para a rede social, vai mandar e-mail para o deputado, vai mandar e-mail para todo mundo. E vamos fazer que a lei seja uma lei boa para a gente, para os professores e para proteger a sociedade. Perfeito, perfeito. Eu vou, pro pessoal que está nos assistindo aqui, na descrição desse vídeo aqui no YouTube, eu vou deixar as leis e todos os links que forem necessários, forem melhor. Então, quem estiver assistindo a gente aqui, quiser se aprofundar nesse debate, né, não se limite a esse debate aqui. Foi um debate de um pouco. Um debate não, né? Uma entrevista aqui de quase 1 hora, mas se aprofunde mais. Eu vou deixar todos os links aqui embaixo. Né? Vou pedir para o Fabrício, vou pedir também para o meu amigo que me incluiu nesse debate aqui, me mandar todos os links. Então, você quer realmente participar ativamente, quer entender o que está acontecendo, vai ficar tudo aqui embaixo, bonitinho, detalhadinho, para você só entrar e poder se inteirar melhor desse assunto, para que realmente a coisa vá para frente, o debate comece a acontecer. Né? Como eu falei no início dessa conversa aqui, eu fiquei surpreso de ter sido pego com um assunto tão importante assim, meio que sem saber de nada, e quando eu fui ver, o negócio já tinha sido aprovado em tal lugar, já estava meio que para ser encaminhado para o Senado. Eu falei, caramba, como que isso tá assim, ninguém ouviu muito falar. Então, acho que a primeira coisa é realmente vocês lerem e estudarem um pouco, se você está realmente preocupado, se você está realmente interessado no benefício das redes sociais, das artes marciais, que as artes marciais evoluam e se profissionalizem cada vez mais. A gente está no melhor momento das artes marciais, pessoal. As artes marciais estão vivendo o jiu-jitsu, em específico, está vivendo um momento maravilhoso. Então, acho que a gente tem que aproveitar e só ir para frente. Né? Não dá para a gente começar a pensar em dar passos para trás. Então, vai estar tudo aqui na descrição, fiquem tranquilos que eu vou deixar tudo detalhadinho para vocês. Fabrício, cara, muito obrigado aí pelo seu tempo. Acho que a gente conseguiu expor aqui, acho que você expôs muito bem todas as suas reivindicações. Acho que quem nos assistiu aqui agora realmente pelo menos já tem a base para poder ter a sua própria opinião aí. Te agradeço aí pelo seu tempo, te agradeço aí pelo um pouquinho dessa entrevista aqui. Muito obrigado, meu amigo. Eu que agradeço, Alisson. Parabenizo vocês aí pelo trabalho de vocês, é formidável. E sem sombra de dúvida, sem vocês aí na guerra com a gente, ia ser muito mais difícil. Então vocês aí preocupados, atentos, entrando nessa briga aí, eu tenho certeza, assim como outros veículos de comunicação também, que foram imprescindíveis, sem sombra de dúvida, vocês vão fazer a diferença nessa luta, porque essa luta não é minha, essa luta não é tua, essa luta é nossa.
As artes marciais não tem dono. Então, se vocês precisarem aí também, professor Xavier, Cindy Lutas, acompanhem lá, chame, provoque, xingue, discuta, mas que a gente não pare aqui. A gente siga e que a gente consiga provar uma bola aí pra gente. Perfeito. Acho que quando a pessoa ela fica não dá a mínima para o debate, é o pior cenário possível, né? Mesmo que a pessoa fique indignada, xingue é melhor do que ela fique conformada e não faça nada, só aceite as coisas como elas estão vindo. Então a gente realmente precisa lutar pelo que a gente acredita. Fabrício, muito obrigado, meu irmão. Já deixo o convite aqui para uma próxima entrevista quando a gente tiver novas atualizações, quando as coisas forem para frente, a gente volta aqui, conversa se foi aprovado, se não foi, se as mudanças aconteceram, se não aconteceram. A gente volta aqui no futuro para conversar. O pessoal que nos assistiu até aqui, vou deixar aqui o Instagram do Fabrício, o Instagram do Cindy Lutas, para vocês entrarem lá também. Acompanhem, sigam eles lá também, entendam um pouquinho do trabalho, assistam as lives, tudo que está no perfil deles. Também tem o @ da BJJ Cria para vocês seguirem, nos acompanharem lá no Instagram. Curte esse vídeo, se inscreve no canal aí, compartilha para mais pessoas poderem saber do que está acontecendo, saber um pouco mais desse debate, se interarem mais sobre o assunto e para a gente também alcançar mais pessoas aqui no YouTube. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, vou ficando por aqui. Valeu, Fabrício, valeu, rapaziada. Os